Fiz laqueadura e quero engravidar. Reversão de laqueadura ou fertilização in vitro? Qual é melhor? Essa dúvida é super importante quando são mulheres jovens, por exemplo. Mulheres jovens, elas têm que entender que quando somos jovens nós podemos demorar um pouquinho mais, então poderíamos ir para um tratamento que demora um pouco mais para engravidar, como a reversão da laqueadura. Mas quem chamamos de mulheres jovens? Aquelas que têm menos de 35 anos, que terão um potencial de gravidez muito maior do que depois dos 35 anos, e quando vamos para uma cirurgia que vai tentar juntar as trompas que foram separadas na laqueadura, ou seja, nós tínhamos as trompas normalmente deixam passar os espermatozoides para conseguir a gravidez, e na laqueadura elas foram cortadas. Em algumas situações, elas foram retiradas. Quando foram retiradas, indiferente da idade, o tratamento é com fertilização in vitro, o tratamento específico para este tipo de dificuldades, que seria a ausência das trompas ou a obstrução das trompas. Já quando a laqueadura foi só cortado um pedacinho muito pequeno e o resto da trompa ele permanece, nós conseguiremos, através de uma cirurgia, uma microcirurgia, conseguir juntá-las e sim, depois disto, testando que as trompas tenham se juntado e o líquido, ou seja, aquele exame das trompas, histerosalpingografia, ela nos mostre que estão permeáveis, você estará tentando com boas chances de gravidez, sempre quando você é mais jovem. Pontos importantes antes de escolher passar para a reversão de laqueadura: testar o espermograma do homem. Então, muitas vezes mulheres vão para a reversão de laqueadura, mas os espermatozoides do novo parceiro ou do marido, às vezes isso pode ter acontecido no mesmo casal, ou às vezes mulheres que estão no segundo casamento, os espermatozoides dos maridos, que muitas vezes querem evitar fazer o exame, deveriam sim ou sim fazer, porque nós podemos passar por uma cirurgia e os espermatozoides estarem com baixa qualidade ou baixa quantidade, e indiferente se as trompas estão boas, permeáveis ou não, se a reversão deu certo ou não, nós não iremos conseguir uma gravidez. Quando decidimos a fertilização in vitro? A fertilização in vitro, ela junta os óvulos diretamente do ovário, fertiliza com os espermatozoides do marido, faz os embriões e coloca dentro do útero. Neste momento, a gente não utiliza as trompas. Então, se a trompa ficou obstruída, deixamos a reversão, não tentamos a reversão, deixamos a laqueadura e queremos engravidar, se o marido tem um sêmen menor, sim, ou seja, menor qualidade, sim, nós faremos a fertilização in vitro. Se as trompas foram totalmente extraídas, ou seja, os pedacinhos foram muito grandes ou retiraram, e muitas de vocês me contam: doutor, eu recebi um frasquinho onde estavam aí uns tubinhos, essas são as trompas. Se elas foram totalmente retiradas, a fertilização in vitro é o caminho. E também, mulheres de mais de 37, 38 anos, elas é aconselhado passar diretamente para a fertilização in vitro, porque as chances de gravidez será maior. E no caso de você tentar uma reversão com 37, 38 anos, a chance de gravidez natural ela já está um pouco diminuída. No caso de que você demore um ano e não tenha conseguido, suas chances de gravidez terão diminuído ainda mais. Então, após os 37 anos, considerar fortemente a fertilização in vitro. Se temos um fator masculino, indiferente da idade, a fertilização in vitro será a indicação, mas sempre discutam com seu médico qual é o melhor tratamento para vocês. E sempre relembrando que muitas de vocês já têm filhos, desejam engravidar só mais uma vez, e depois disso você precisará também de um método anticoncepcional. Ou seja, se você fez a laqueadura, fez uma fertilização in vitro, conseguimos a gravidez, você continua com essa laqueadura sem riscos de ter uma gravidez que não seja desejada depois. Se vocês acharam interessantes essas informações ou precisam de ajuda porque estão nessa situação ou com laqueadura ou desejam fazer uma fertilização in vitro, entrem em contato com nossa clínica, estamos aqui para ajudar vocês. E temos um vídeo falando especificamente de infertilidade masculina, deixamos aqui em cima para você.